Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e nesse vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre VPN. Exatamente, não vai ser aquela VPN externa na qual você tem acesso a outros países para conseguir acessar diferentes mídias, mas sim nós vamos falar com uma VPN para poder acessar o teu próprio network. Nesse vídeo específico nós vamos falar sobre OpenVPN e o Tailscale. Qual das duas opções é melhor? Qual dos protocolos são mais seguros? Qual seria a tipo de configuração, custo e assim por diante. Assim desse jeito, se por acaso você quiser configurar um sistema ou outro sistema, pelo menos você tem um pouco mais de conhecimento sobre isso e você vai fazer a melhor escolha para o teu caso. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Como falei, nesse vídeo nós vamos explicar um pouco mais sobre VPN e nós vamos falar sobre dois diferentes protocolos. Mas antes de a gente começar a explicar mais sobre OpenVPN ou Tailscale, nós vamos tentar entender por que eu gostaria de utilizar uma VPN, considerando que eu poderia utilizar ou expor meu site ou meu aplicativo externamente na internet. Resposta é simples, toda vez que você expõe qualquer site para a internet, você pode sofrer ataques hackers. Isso significa que se alguém descobrir aquele URL e quiser tentar descobrir tua senha através de brute force, ele pode tentar e conseguir acessar isso. Outra opção, ele poderia fazer DDoS, na qual estaria tentando derrubar esse site e estaria utilizando mais do seu CPU para responder a essas autenticações ou essas chamadas. Para evitar isso, nós podemos utilizar VPN, na qual nós não precisamos expor qualquer serviço, nós podemos deixar todos os serviços fechados e através da VPN nós poderíamos simular que você estaria na tua casa, ou no teu trabalho, ou em qualquer lugar que você precisaria estar, mesmo você não estando naquele lugar. Assim como no meu caso, às vezes eu quero acessar as informações da minha casa, eu não preciso estar na minha casa, eu simplesmente conecto pela VPN, acesso minhas informações, vejo minhas câmeras, acesso meus dados, como eu estivesse na minha casa, sem diferença nenhuma. Tendo isso em mente, então, nós vamos começar a falar sobre diferentes protocolos na qual você pode utilizar ou diferentes programas. Nesse vídeo específico, nós vamos falar um pouco mais sobre OpenVPN e Tailscale. Por que esses dois aplicativos? Os dois aplicativos são muito estáveis, muito seguros e funcionam muito bem no Synology NAS. E eles estão como nativo. Agora você deve estar me perguntando, Alan, por que você está mostrando o Synology NAS de novo, considerando que você já mostrou vários vídeos sobre o TrueNAS? Por que você não mostra esses dois aplicativos no TrueNAS? Resposta simples, o TrueNAS agora está rodando com Docker. E logicamente, rodar Docker com o Tailscale, com o OpenVPN, não tem ideia nenhuma. O TrueNAS funciona muito melhor com o Tailscale. Por isso mesmo que nós não vamos entrar nesse assunto, porque não vai ser uma competição justa. Porém, o Synology NAS tem o sistema nativo para rodar com o OpenVPN e o sistema nativo para rodar com o Tailscale. Por isso mesmo que é tão interessante a gente olhar para esse sistema específico. Então, primeira parte do nosso vídeo, nós vamos explicar qual seria basicamente a diferença entre os dois sistemas. Vamos começar como que funciona o OpenVPN. O OpenVPN é um sistema totalmente open source, na qual você é responsável pela sua chave, você é responsável por praticamente tudo. Então significa que é totalmente self-host. A única pessoa que vai ter acesso, a única pessoa que vai utilizar esse sistema vai estar sendo você e o seu cliente final. Por isso mesmo, se por acaso o seu provedor de internet ou o seu sistema, se por acaso qualquer fator externo parar de funcionar, vamos supor que o OpenVPN faliu e não quer mais criar atualizações. Mesmo assim, com as atualizações antigas, talvez um pouco inseguras, você continua podendo utilizar isso. Um pouco diferente do Tailscale. Por que eu falo um pouco diferente do Tailscale? Tailscale é parte de uma companhia. E porque é uma companhia pública, eles têm a maior ideia de fazer dinheiro. Por isso mesmo que se por acaso essa empresa falhar, porque a autenticação em todo o sistema está dependendo dos servidores do Tailscale, ele não vai
mais funcionar, não vai mais autenticar e simplesmente toda sua conexão, toda sua VPN vai parar de funcionar. Lógico, pode ser um sistema remoto, uma opção remota, mas sempre tem essa opção. Por isso mesmo que você tem que ter em mente. OpenVPN, você tem um controle total e não depende de nenhuma empresa. Já o Tailscale, você tem o controle, porém você é dependente de uma empresa que, logicamente, gostaria de fazer lucro. Agora você está me perguntando, ok, você falou então logicamente que eu vou para o OpenVPN. Espera um pouco, OpenVPN você precisa setar port forwarding. Então uma das maiores complicações que as pessoas têm seria port forwarding. Outra coisa que você tem que ter em mente seria o tipo de protocolo na qual o Tailscale funciona. O Tailscale vai funcionar muito parecido com o Quick Connect da Synology NAS. Por que está falando muito parecido? Exatamente porque ele inicialmente vai fazer a conexão utilizando um servidor direto do Tailscale e se por acaso você tiver a opção de fazer direcionamento, conexão direta, ele vai fazer a conexão direta. Se por acaso teu sistema não permitir que tiver conexão direta, daí teu sistema não vai conseguir aumentar essa velocidade. E por isso mesmo que vem a segunda parte desse vídeo, seria a questão de velocidade. Eu falo velocidade porque o OpenVPN ele vai ser caminho direto. Você tem que abrir a porta da OpenVPN, você tem que garantir que você tem acesso a essa porta externamente e por isso mesmo ele vai transmitir esses dados diretamente. Vai ter um limite? Sim, OpenVPN tem um limite de velocidade na qual ele pode atingir. Isso depende do CPU do seu servidor primário e o CPU do seu usuário. Normalmente ele funciona bem, porém você tem que ter uma noção que por causa do tipo de protocolo e todas as questões de segurança, chaves e assim por diante, ele tem uma certa limitação de velocidade. Já o Tailscale tem uma limitação? Tem. Tem uma limitação se ele não fazer a conexão direta. Se ele utilizar os servidores da Tailscale para retornar, a velocidade vai ser muito baixa. Não vai conseguir ter todo o desempenho e com certeza a OpenVPN vai ser muito melhor. Porém, se por acaso a Tailscale conseguir conexão direta, daí simplesmente vai ser um outro negócio. Por que eu falo outro negócio? O Tailscale funciona com base WireGuard. O WireGuard é um sistema novo, relativamente, na qual foi criado para garantir velocidade. É um sistema seguro e, além do mais, é muito rápido. Ele simplesmente garante que todos os seus dados estão sendo transmitidos de velocidade muito superiores ao OpenVPN. Por isso mesmo que, se tiver conexão direta, não tem como competir. O WireGuard vai ser muito mais rápido, porém, muitos usuários, em muitos casos, o limite não vai ser especificamente do servidor ou do CPU do usuário, vai ser a internet. Então, às vezes, você não vai conseguir sentir tanta diferença, a não ser que você estiver só transmitindo dados. Vamos supor que você quer copiar uma vasta pasta de dados de um lugar para o outro, daí você vai conseguir sentir um pouco mais de diferença, porém, se por acaso você quiser só fazer browse em outras coisas, essa diferença não é tão visual, não é tão relativo. Outra coisa interessante é você entender como seria a proposta do Scale, na qual aumentaria a velocidade de conexões entre sites. Então, se a gente entrar aqui na parte do Tailscale, ele fala um pouco mais sobre o Tradition VPN. Basicamente, seria todos os clientes iriam conectar para um gateway. Normalmente, esse gateway seria um site ou local na qual teria maior velocidade, maior potência, e daí esse aqui seria a conexão básica para os nossos servidores. Então aqui localmente teria todos os meus servidores, entraria afunilando todos esses servidores para um servidor na qual é considerado gateway e depois transmitiria dados para vários usuários, na qual o limite dessa velocidade para cada usuário seria esse servidor. Já o Tailscale oferece uma outra opção. Inicialmente ele vai conectar para o VPN Hub e depois conectar para o cliente. Após isso, ele não vai estar precisando conectar mais para a nossa VPN Hub e para o cliente, porque ele já vai fazer conexão direta. Então, basicamente, todos esses usuários vão estar conectando com o cliente diretamente. Ok, você vai falar muito parecido com
o OpenVPN, na qual, se você tiver vários usuários, você poderia ter várias portas. Sim, porém ele vai fazer um sistema de mesh. Então, basicamente, todos os usuários conseguem conectar para todos os servidores. Então, não teria mais aquele gateway no meio, garantindo que as informações saiam do usuário ou necessitam entrar no usuário, vão entrar nesse gateway, são processadas e vão para os servidores. Não, então quer dizer que cada usuário pode comunicar diretamente para cada servidor e pode comunicar entre eles nos usuários. Então isso garantiria que todas as vezes ele estaria fazendo uma conexão direta e faria uma conexão mais rápida, na qual ele permite 45 conexões, se eu estou correto. Então ele permitiria várias quantidades de conexões ao mesmo tempo, garantindo que essa velocidade ainda é um pouco maior. Qual que é o problema do Telescale? Telescale, toda vez que você precisar autenticar, você vai ter que entrar em um outro site. Por quê? Por causa que a autenticação não é mais local no seu Synology NAS, não é mais garantido nesse sistema específico. Toda a autenticação é feita através dos servidores do Telescale. Então, se por acaso você quiser conectar um usuário ao seu servidor, o que você vai precisar fazer? Você vai ter que criar uma conta desse usuário, o usuário vai ter que ter acesso a essa conta e daí você vai ter que gerenciar subnets, subconexões diretamente no site, o que é um pouco diferente. Já para o OpenVPN é super simples, você consegue configurar absolutamente diretamente no seu Synology NAS. Então vamos dar um exemplo. Se eu vim aqui e abrir meu sistema de VPN, aqui já está ativado meu OpenVPN. Se eu entrar aqui no OpenVPN, aqui estaria minha conexão. Então se eu entrar na parte privilégios, agora eu teria todas as conexões que eu posso fazer. Então se por acaso você tivesse no Synology NAS, possivelmente você já configurou para que o usuário tenha acesso ao seu Synology NAS. Então ele já teria aquela conta. Com aquela mesma conta, você pode ativar para que o OpenVPN esteja acessável. Então esses dois usuários têm acesso ao OpenVPN. Se por acaso eu quiser desativar, eu simplesmente desativo. E se eu quiser ativar, eu simplesmente desativo. Muito mais fácil, diretamente, toda vez que eu criar outros usuários para ter acesso ao meu Synology NAS, ele já automaticamente cria. A única coisa que eu preciso fazer é ativar para que esse usuário tenha acesso também ao OpenVPN. Outra coisa, toda a autenticação é feita diretamente no seu Synology NAS, então você tem o controle dessa autenticação. Você pode modificar, você pode fazer o que você quiser, e mesmo que, vamos falar, os servidores da OpenVPN pararem de funcionar, teu sistema não vai ser afetado. Já se por acaso os servidores do Telescale pararem de funcionar, você não tem acesso mais, porque toda a autenticação, por mais que tenha todo aquele node, todas aquelas coisas impressionantes, você tem que garantir a autenticação utilizando o site do Telescale. Sem essa autenticação, basicamente nada conecta, mesmo tendo conexão direta, não consegue conectar porque ele precisa ter toda essa informação diretamente para o seu Telescale. Então agora você deve estar me perguntando qual seria o custo entre esses dois sistemas. Vamos começar. OpenVPN, totalmente open source, código aberto, todo mundo tem acesso, eles conseguem verificar o que está acontecendo na porta fundo, tem várias pesquisas e assim você não precisa pagar absolutamente nada, é totalmente gratuito. E isso é uma vantagem, principalmente se por acaso você tiver vários usuários. Se você tiver um usuário, talvez não seria tão interessante porque você tem que fazer mais configurações, você tem que criar port forwarding, você tem que pegar a chave de autenticação, você tem que entrar com essa chave de autenticação. Se por acaso o IP da tua máquina mudar, você tem que fazer um DNS para garantir que todas as vezes que ele mudar o IP ele continua sendo válido e assim por diante. Já o Telescale não precisa fazer nada, é simplesmente você conecta e está feito. Se eu vim aqui entrar em Price, agora nós podemos ver a questão de preço. Até 3 usuários, sem problema nenhum. Se por acaso você tiver mais que 3 usuários ou mais 100 dispositivos, daí começa a ser o problema. Por que eu falo daí começa o problema? Porque você vai ter que começar a pagar por usuário. E questão de starter, na qual tem um sistema limitado, você tem que pagar 6 pounds por pessoa. Se por acaso você tiver mais uma empresa e precisar uma questão mais segura para ter mais garantia, daí vai ser 18. Isso significa que se você tiver 100 usuários, já vai ser 1.800 por mês
só para manter esse Tailscale funcionando, considerando que o Open Medieval seria gratuito, não teria custo nenhum, você não precisaria pagar absolutamente nada. Por isso mesmo que tem um balanço. OpenVPN, gratuito, Tailscale, pago. Para um ou dois usuários, eu vou com certeza para o Tailscale. Para mais usuários, com certeza eu vou para OpenVPN. Agora a próxima pergunta seria a questão de segurança. Você está me perguntando, Alan, se por acaso todos os meus dados de autenticação vai para o Tailscale, então eu estou refém desse Tailscale. E basicamente seria sim. Se por acaso você quiser manter o anonimato absoluto, o Tailscale não seria a melhor opção, mesmo que através do protocolo WireGuard ele não teria acesso às informações específicas do que está acontecendo, porém ele vai ter uma noção do que está acontecendo. Por isso mesmo, você tem que ter em mente que o Tailscale tem uma opção de ver o que está fazendo, um pouco diferente do OpenVPN. O OpenVPN está totalmente no seu controle, nas suas mãos, então mais ninguém teria acesso, a não ser que ela tenha a sua chave primária, Private Key and Public Key, ele não teria acesso. Além do mais, sem os usuários e autenticações, basicamente é um sistema fechado. O Tailscale, uma das vantagens é que ele cria uma nova layer de proteção, porque não está conectado diretamente ao seu servidor ou diretamente ao seu Synology NAS, você não precisa manter o Synology NAS para manter seu sistema seguro. Então, se você estiver utilizando Tailscale, ele vai criar uma camada. Então, mesmo que ele consiga penetrar essa camada, ainda tem toda a questão da autenticação do seu Synology NAS. Já o OpenVPN, toda a configuração está diretamente no seu Synology NAS. Então, se o Synology NAS não estiver atualizado ou tiver qualquer problema no OpenVPN e ele está usando port forwarding, ele tem uma brecha, um tipo de acesso que poderia ter acesso ao teu sistema. Tem os dois lados. O Tailscale seria um pouco mais seguro, porém toda a autenticação e a questão de dados vão passar pelos servidores do Tailscale. Já o OpenVPN, todas as informações estão locais e você controla absolutamente tudo, porém você não teria essa extra layer. E agora se você está me perguntando, mas então eu não estou seguro? Não, os dois sistemas estão muito seguros. O OpenVPN já faz muitos anos no mercado e tem muitas pesquisas, muitas auditorias. Já o WireGuard não tem tantas auditorias, é meio novo no sistema, porém tem muitas informações, muitos artigos falando que esse sistema é muito seguro. Então, por isso mesmo que questão de segurança é bem difícil de ter acesso. A mesma coisa na questão de privacidade. OpenVPN vai ser bem mais private, bem mais seguro nessa questão. Já o Tailscale consegue ter o monitoramento de todo o tráfego. Compatibilidade. Então, qual sistema seria mais compatível? Os dois. Os dois são muito compatíveis. Até o momento eu não achei nenhum sistema na qual eu poderia falar esse sistema é mais compatível que esse, ou por favor instale esse porque não vai funcionar naquele sistema. Ele vai ter compatível com Android, com iOS, com Mac, com Linux, com Windows e assim por diante. Então basicamente todo o sistema tem compatibilidade. Outra pergunta é, qual que seria o mais fácil de setar? Eu acho que vocês já viram alguns dos meus vídeos na qual eu citei OpenVPN e na qual eu citei Tailscale. Basicamente, Tailscale é muito mais fácil. Por que eu falo muito mais fácil? Porque simplesmente você pode conectar, apertar play e pronto, ele está funcionando. A única coisa é você criar os usuários e você tem um limite de usuário na questão free. Já o OpenVPN, como eu falei, você vai ter que configurar port forwarding, você vai ter que criar usuários, você vai ter que mandar essa chave de configuração para cada usuário e assim por diante. Então se torna um pouquinho mais complicado para configurar inicialmente, porém totalmente gratuito e ao longo tempo vai não dar tanto problema. Agora a segunda coisa, backup. Uma coisa que eu descobri é você pode fazer backup entre um servidor da Synology NAS e outro servidor da Synology NAS, mesmo não estando no mesmo endereço, mesmo não estando na mesma casa. Poderia estar em outras casas, outros networks. Ele continua podendo fazer backup. Porém, a melhor opção é você utilizar VPN. Eu tentei utilizar o OpenVPN para fazer isso, porém ele se tornou não tão estável. Por que eu falei que não se tornou tão estável? Porque se por acaso o seu IP address mudar ou qualquer outra informação mudar, a conexão é quebrada. Já o Tailscale você não precisa se preocupar com absolutamente nada, ele simplesmente vai conectar. Se você desligar o computador na casa A e mudar para a casa B
e o outro servidor estiver na casa C, ele continua tendo acesso, ele continua tendo permissões de acessar um ao outro do mesmo jeito, sem você se importar de você ter que abrir porta, sem você se importar de você garantir que seu IP está atualizado, sem você se importar de reconfigurar o DNS. Basicamente, ele vai achar um servidor e o outro a partir do momento que está conectado à internet. Tanto faz onde você esteja, tanto faz onde você tenha mudado, eles simplesmente vão se encontrar e vai ter o acesso. E se tiver conexão direta, vai ser bem mais rápido. Por isso mesmo que na questão de backup, principalmente se você estiver utilizando o Hyper Backup, ele vai se tornar muito mais fácil mesmo. Então, agora você está me perguntando, Alan, você explicou todas as opções, qual que seria o winner, ou qual que iria vencer essa competição? Nenhum dos dois. Eu acho que cada um seria uma utilização. Como eu falei, se você tiver um Office muito grande e você não quiser gastar muito, você utilizaria OpenVPN. Se você tiver 2, 3 usuários, usaria Tailgate e assim por diante. Então, a cada caso vai ser um pouco diferente, não existe um melhor, um pior, só existe uma diferença entre os dois. Por isso mesmo você tem em mente qual das duas opções que você queira e qual sua necessidades. E por isso mesmo que eu montei esse vídeo para você entender um pouco mais sobre a diferença desses dois. Então, se você gostou desse vídeo, achou interessante, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima. Tchau!